Olá, amigos, estamos de volta aqui com o nosso programa Poder em Pauta, mais uma vez trazendo aí as informações da discussão sobre os principais fatos que marcaram a política do Tocantins na última semana. E tenho o prazer aqui de receber novamente meu amigo Doc Júnior, que está aqui em Palmas, que vai falar com a gente. E lá de Araguaína, hoje é a vez dele, o nosso amigo Arnaldo Filho, jornalista e editor do site AF Notícias, que também vai participar, lembrando o rodízio que ele está fazendo com o Zacarias Martins, que entra de Gurupi, ele está lá em Araguaína, e nós vamos estar aqui comentando os principais temas da semana e destacamos o seguinte: nós vamos falar sobre a aprovação de 1% da database para todos os servidores, né? Também vamos falar sobre o fato do Newton Franco, o deputado estadual, estar assumindo a presidência regional do MDB, e também a aprovação do empréstimo para o Tocantins, da Caixa Econômica Federal, pelo TCU, semana passada. E depois também vamos falar sobre a questão dos comissionados na Câmara de Palmas, e lá de Araguaína o Arnaldo Filho vai falar como que está essa possibilidade de o PSB e o PL apoiarem aí a candidatura ou a pré-candidatura a prefeito do vereador Marcos Marcelo. Pessoal, então obrigado a todos por estar aqui com a gente, né? Vamos começar então, vamos falar a primeira pauta, que é a pauta que nós falamos semana passada, era a aposta da semana, esse 1% aí que foi aprovado para os servidores. E eu começo a rodada aqui pelo meu amigo Doc Júnior. Doc, você chegou a apostar que teria um meio campo aí, e eu falei para você que vi um tratoraço do Palácio Araguaia sobre a Assembleia atravessando a Praça de Virações. Acabou sendo isso mesmo, né? O que você achou? Boa tarde a todos os nossos telespectadores, nossos ouvintes que nos prestigiam sempre. Prazer estar aqui de novo, viu, Kleber? Olha, Kleber, eu acho que não foi nem um trator, viu? Foi uma moto niveladora daquela, um caminhão-tanque, né? O Palácio entrou com toda a força do mundo, colocou a linha de artilharia dele para mostrar sua força no parlamento, em que pese o delegado Harrison, o Newton e o Júnior Gel terem discordância, exatamente porque são servidores públicos, né? E tem uma fatia de eleitorado vinculada aos servidores. A imposição deles contrária não foi suficiente. O Palácio realmente mostrou que tem força no parlamento e conseguiu fazer da forma que ele queria, 1%. E, não obstante a isso, o único poder que se manifestou foi o Tribunal de Justiça, através do seu presidente, dizendo que vai acatar 1%, como diferente de outros anos, né, Kleber, que aplicava-se um percentual de reajuste para o pessoal do Executivo e aí os outros poderes acabavam dando percentuais maiores para os seus servidores. Ainda bem que todos os outros poderes, então, façam isso, que seja igualitário, que todo mundo receba o percentual, que talvez não seja justo, porque não é a correção do INPC de acordo com o que está na Constituição, mas que pelo menos é igualitário para todo mundo e repõe aí um pouco das percas inflacionárias. O que é importante ressaltar é que o presidente do TJ se manifestou para dizer: olha, gente, tenho nada a ver com isso não, né? Porque os deputados falaram que foi feito um acordo com o TJ, e o presidente do TJ, o desembargador Elvelso, falou que não. Falou: olha, eu não participei de acordo nenhum, até porque para fazer um acordo teria que chamar novamente aí o colegiado e redefinir essa questão. Então, só explicando isso, né, que o TJ disse que manteve, era 3 alguma coisa que foi aprovado, se eu não me engano, né? E ele falou que não fez acordo nenhum com o executivo para 1%. Arnaldo, como que você viu, Arnaldo, esse 1% aí dos servidores? Olha, boa tarde a você, Kleber, Doc Júnior, a todos os telespectadores do Tocantins, de outros estados que acompanham a política tocantinense. A minha visão, e aqui eu faço uma visão jurídica também, um pouco, que não é justo, de fato, que o servidor público de um poder tenha uma correção maior e outro tenha uma correção menor, sendo que a fonte de receita é uma só. Então, os servidores merecem a reposição inflacionária, isso está na lei, eles têm direito a essa reposição da inflação, das perdas decorrentes do poder de compra que deixaram de ter, mas numa situação delicada em que o Estado está passando, eu acho que a saída mais correta foi unificar mesmo a database. Não estou dizendo que no 1%, estou falando na unificação. E isso já deveria, no meu entendimento,
vi há muito mais anos sendo praticado. Isso deveria ser, na verdade, a regra. Todo funcionalismo público deveria ter o mesmo reajuste na mesma data, de maneira a não ter privilégio nem para uma categoria e nem para outra. Ocorre que, historicamente, no estado do Tocantins, os servidores do Executivo sempre tiveram o menor reajuste, e servidores do Judiciário, do Ministério Público, Defensoria, reajustes melhores, porque esses órgãos têm como se diz, têm um recurso próprio. Mas a decisão, na minha opinião, foi acertada em relação à unificação, embora no percentual eu não tenho números para saber se, de fato, o governo apresentou os reais números de dizer que não tem condição de conceder um reajuste maior ou não. Mas, em questão da unificação, foi acertada a decisão de unificar todos os servidores no mesmo reajuste. O Arnaldo falou uma coisa interessante mesmo, essa unificação também nesse sentido de isonomia é importante, porque sempre o servidor do quadro geral pagava aí, era punido, né? E os outros não. E nós vimos aí a situação que eu já trouxe aí de alguns cargos ganhando 37 mil reais, né? Entre salários e penduricalhos. Então, realmente, essa unificação é interessante. Pessoal, a segunda pauta, nós vamos falar agora sobre a questão do Newton Franco, deputado estadual Newton Franco. Ele assumiu a presidência regional do MDB, como nós trouxemos aqui semana passada, né, Doc? Em primeira mão aqui, já comentamos isso, porque o Marcelo se encontra preso no desdobramento da Operação Reis do Gado, e por conta disso estava aguardando uma decisão sobre o habeas corpus, foi negado pela segunda vez, continuará preso, e por conta disso ele se licenciou, né, por tempo indeterminado, e o presidente agora é o Newton Franco, que assumiu já dizendo que vai continuar o trabalho aí desenvolvido pelo Marcelo, pelo Derval de Paiva nos últimos anos. Vamos começar por Arnaldo Filho. Arnaldo, como que você vê essa situação do MDB, Newton Franco agora na presidência? Tem um reflexo aí nos municípios, aí em Araguaína, por exemplo, se comenta isso, como que você está vendo essa questão? O MDB passa por um momento delicadíssimo, não só pelo simples fato de ter o presidente, o atual presidente preso, mas por ter, além disso, um ex-governador que sempre esteve aí há muitos anos no MDB. Então, isso é muito ruim para a imagem do partido. Então, o afastamento do Marcelo, ele foi um afastamento, digamos, uma medida de cautela, que deveria sim ter sido tomada, porque nesse momento ele tem que se preocupar com esses inúmeros processos que ele responde, dezenas de processos. Então, nesse momento, eu acredito que o Newton Franco, ele não tem que continuar fazendo o trabalho que Marcelo estava. Ele tem que fazer o trabalho que ele, enquanto membro do PMDB, enquanto vice-presidente, ele tem que assumir para si o protagonismo como presidente. Então, para mim, ele começou com o pé esquerdo, falando que vai continuar o trabalho do Marcelo. Ele tem que resgatar a imagem do partido, a imagem desgastadíssima que o partido está, em razão de inúmeros fatos, não só do Tocantins. Eu estou restringindo ao estado do Tocantins. Estou falando a nível nacional, com tantas situações envolvendo os membros do partido. Então, o Newton Franco tem uma missão muito grande de resgatar essa imagem, a credibilidade do partido, transmitir uma boa imagem para a população, porque isso pode sim afetar nas eleições do ano que vem, que já estão bem próximas. Isso pode prejudicar os candidatos do MDB nas principais cidades do estado, como em Araguaína. Eu acredito que o MDB vai ter candidato a prefeito, que tem dois nomes muito bem cotados nas pesquisas que a gente já tem visto aqui, que é o deputado Helenil da Penha e o deputado Jorge Frederico. Então, pensando nisso, é que o MDB deve focar o seu trabalho, o Newton Franco deve focar o trabalho dele, em melhorar a imagem do partido no estado, nas principais cidades onde se pretende lançar candidatos. Doc, e aí, que você vê realmente esse ponto que o Arnaldo Filho colocou interessante, quer dizer, não é o que o militante quer ouvir, que vai continuar o trabalho, mas de renovação do MDB. O que você pensa disso? Não, sem sombra de dúvidas, o Arnaldo Filho tem toda a razão. Não tem que continuar trabalho, porque isso está diretamente vinculado ao que o Marcelo fazia, né?
Esquece Derval de Paiva, esquece Marcelo Miranda, toca o barco para frente, faça do seu jeito. Agora, o MDB, como um grande partido que precisa se reorganizar. Aqui em Palmas, por exemplo, nós temos Valdemar Júnior, temos Dulce Miranda, tem uma série de propensos candidatos a disputar a Prefeitura de Palmas, por exemplo, que caso esse MDB não esteja reorganizado, acaba com situações que poderiam ser geradas, que poderiam viabilizar a candidatura deles, né? E eles acabam ficando escanteados, como ficaram na última eleição para governador, por exemplo. O MDB, quando acordou, o trem já tinha passado e ele não tinha pegado, e aí ele teve que se aliar ao Amasta para poder disputar a eleição. Não é? Uma situação totalmente sui generis, porque o inimigo eleito pelo Amasta para aquela eleição era o Marcelo, né? Então, assim, uma situação extremamente sui generis, e o MDB demorou a acordar. Então, assim, que o Newton Franco seja mais rápido, que apresente respostas mais concisas. Tem um monte de cidade importante, Paraíso, que tem o MDB forte, Araguaína com o MDB muito forte, aqui em Palmas o MDB muito forte. Então, o MDB, em que pese ter um antigo adágio que diz que o MDB é um balaio de gatos, está na hora dele reformular isso. É bem lembrado, né? Eu sempre brinco com um amigo meu que é doente pelo MDB, balaio de gato. E realmente é essa sempre a expressão que se usa eles, pelas brigas de corrente que temos. E o Doc tocou num assunto interessante, né? Olha, o MDB, o ano passado, interessante, ele mostrou uma força e uma crise enorme. A força ao eleger 4 deputados estaduais, não é isso? E mais a de reeleger a deputada federal Dulce Miranda. Agora, a fraqueza mostrou ao não conseguir, em 2 eleições, pela primeira vez em 30 anos de Tocantins, não lançar candidato nenhum a governador do estado. Então, mostrou realmente que precisa rever. E apoiar ainda o maior crítico, né? Pior foi isso. Verdade. Verdade, lembrando aqui o Arnaldo que teve que apoiar o seu maior crítico, que teve até aquele episódio que o Marcelo não quis subir que o Amasta não quis subir no palanque do Marcelo, inclusive, lá em Sítio Novo, né? Uma coisa bastante constrangedora. Pessoal, e o seguinte, nós temos aí, enfim, né, depois de 2 anos, né? Foi 2017 que foi aprovado na Assembleia Legislativa aquele pedido de empréstimo. São 2 empréstimos, no total de quase 600 milhões de reais, né? Que a Assembleia aprovou. Primeiro, a Assembleia detonou todo o projeto enviado pelo governo do estado, na época pelo governador Marcelo Miranda, da época, né? Mas aí já era a Carlesse mostrando a força e pegou e atendeu os municípios, deu mais de 1 milhão para os municípios, e desde então vem se esperando esse dinheiro e nada. A decisão de 2018 foi uma decisão judicial da Justiça Federal que impede o Estado de repassar esse dinheiro, a Caixa de fazer essa operação com o Estado, né? Entre as argumentações que não podia usar dinheiro do FPE como garantia desse empréstimo, né? Aí o que aconteceu? Passou a eleição, o governo vem recorrendo. Houve já uma liberação em setembro de que o governo poderia usar sim mesmo como esse empréstimo, esse FPE como garantia, e agora, por fim, acabou a discussão. O Tribunal de Contas da União, semana passada, reconheceu que o FPE, que é o Fundo de Participação do Estado, ele não é de arrecadação própria, então pode ser colocado como garantia para o empréstimo, e aí então acabou, parece que não tem mais pedra no caminho e vão sair esses quase 600 milhões, são 453 milhões para obras por todo o estado e 130 milhões para a ponte de Porto Nacional. Vamos começar pelo Doc. Doc, como que você vê essa situação dos empréstimos, como que terminou, você está satisfeito, acha que dinheiro vem em boa hora, como que você vê esse empréstimo? São 2 vertentes aí, né? Eu acho muito importante para o desenvolvimento do estado do Tocantins. Tem muita coisa para ser feita com esses 2 montantes. Um deles é aquela cessão de R$1 milhão para cada um dos 139 municípios para fazer obra. Eu acho isso importante porque vai fomentar essa cidade, vai gerar emprego, vai gerar renda. Isso é muito importante. Mas tem o viés eleitoral. O quê? Tem. Fazer o quê? Não tem como tocar isso se não tivesse viés eleitoral, né? Agora, há vinculações de que o prefeito tem que necessariamente aplicar esse dinheiro em obras, fazer projetos e aplicar em obras.
Ok. Quanto a Porto Nacional, falava uma certa vez com o Toninho Andrade numa entrevista ao jornal para que eu trabalho, Opção, e ele disse, olha, eu já fui em 3 inaugurações da nova ponte de Porto Nacional. É verdade. E eu não vou na quarta, eu só vou na hora que tiver o dinheiro. E é uma verdade, né? Precisa realmente a ponte, por estudos, inclusive divulgados pelo Paulo Mourão ainda, enquanto deputado, ele trouxe para a tribuna da Assembleia documentos que provavam que aquela ponte construída em 1978, ela não tem estrutura para ficar com aquele tanto de pilares dentro d'água, né? Tinha que ficar X metro dentro d'água, agora tem Y metros, e isso é inviável, aquela ponte está condenada. É uma questão de tempo, então Porto Nacional precisa realmente ter aquela ponte novamente, o Tocantins precisa ter aquela ponte novamente, é forma de escoar grãos, rota para chegar em Palmas, é muito importante aquela ponte e realmente chega em boa hora, é mais do que necessário esse empréstimo. Quanto ao Tribunal de Contas da União, ainda bem que se posicionou de uma vez por todas de que o FPE não faz parte daquela gama de valores ou recursos que você não pode prestar ali a fiança ou o aval ou impedir que você possa utilizar aquele recurso como garantia de algum empréstimo. Que bom que entendeu assim, isso até vai valer para outras partes da federação, né? Outros estados da federação que estejam interessados em fazer alguma coisa do gênero agora, já com a jurisprudência do Tribunal de Contas, pode ser que isso também ajude outros estados e outras cidades. Arnaldo, aí em Araguaína nós tivemos uma briga na época, que inclusive o Ronaldo e toda a bancada, aí, grande parte da bancada ficaram contra o Olito, porque se tirou, se não me engano, 45 milhões de uma rodovia, né? E aí, como que vocês aí em Araguaína estão vendo esse empréstimo, mesmo com essa perda, com essa diminuição de valor, ele é bem-vindo? O empréstimo é muito bem-vindo, a Araguaína espera esse empréstimo, espera a boa aplicação desses recursos, porque aqui nós temos uma demanda urgente, urgentíssima, que é a construção do Hospital Geral. A Araguaína tem um hospital da época de Goiás, né? Um hospital antigo que não cresceu, que não houve ampliação, está no centro da cidade, não tem nem onde estacionar para parar ambulâncias, para descer um paciente. Então, a Araguaína tem essa demanda urgente desse hospital. Também, a duplicação da TO 222, ela vai trazer uma nova visão para a cidade. A cidade está crescendo muito para as margens da rodovia. É um local bom para se instalar novas empresas, um local bom para novas faculdades, campos, universidades. Então, essa duplicação ela é muito importante para atrair investimentos para aquela região onde será feita essa duplicação. A população ficou muito chateada com esse corte de 45 milhões e com razão, porque a Araguaína ela paga muitos impostos para o Estado, não é privilegiar a Araguaína. Quem está privilegiando a Araguaína? A Araguaína sempre foi desmerecida em termos de obras estruturantes do governo do Estado. Procura uma obra grande do governo de Araguaína. Então, a maior obra vai ser, na verdade, o Hospital Geral. Sair a duplicação da TO 222, o que a gente tem são obras pontuais, uma escola, uma reforma, uma coisa ou outra, uma pavimentação asfáltica, como agora está tendo em alguns bairros. Então, são essas as obras. Mas a maior obra que o governo já fez aqui foi o estádio Mirandão, que fica abandonado praticamente. Então, foi um investimento lá e nós temos o maior na cidade. Então, Araguaína, e não só Araguaína, mas o Estado, está muito esperançoso. Eu, como cidadão, estou esperançoso com esse empréstimo, com esse dinheiro, porque o Estado vai se transformar num canteiro de obras de norte a sul. Agora, tem um detalhe, viu, Doc e Kleber? É muito dinheiro para ser investido e a gente precisa de muita fiscalização. Fiscalização rigorosa dos órgãos de controle do Ministério Público, as promotorias de justiça de norte a sul do Estado precisam estar atentas, o Tribunal de Contas, a Assembleia, inclusive os vereadores também precisam fiscalizar a aplicação desses recursos, porque é quem está na ponta, quem está vendo a execução do trabalho, quem vai ver.
porque o histórico que a gente tem no Tocantins, inclusive hoje a gente divulgou que o Tribunal de Contas, semana passada, aliás, TCU, semana passada, constatou, através de auditoria e até responsabilizou alguns gestores, um superfaturamento de quase 16 milhões de reais na ponte sobre o Rio Tocantins, lá em Miracema, ponte dos imigrantes. Então, o Tocantins ele tem um histórico passado de extrema corrupção e superfaturamento de obras. Isso é ridículo, isso é feio, isso é repugnante para o crescimento do Estado, isso atrasa demais o crescimento. Então, a gente tem quase 600 milhões de reais que, se bem aplicados, vai mudar a cara do Estado do Tocantins, de todos os 139 municípios, eu não tenho. Não, exatamente, excelentes colocações aí, feito pelo amigo Arnaldo Filho, eu acho também, tem que ter essa fiscalização. Agora, é lógico, eu sou crítico em parte a esses empréstimos, a qualquer tipo de empréstimo. Eu acho que, sobretudo no momento de crise que nós estamos, eu sempre defendi, desde o início desse debate, que eu defendi o seguinte: olha, no momento de crise que o Estado está atravessando, esse empréstimo deveria ter como baliza dois pressupostos. Primeiro, quanto que isso vai facilitar, vai aumentar o escoamento de produção, melhorar a arrecadação, e segundo, quanto que vai me reduzir de custo operacional. Eu acho que tinham que responder essas duas questões como critérios definidores de obras. Para quais obras vou brincar? Esse vale tudo de obra de asfalto, de promessa de campanha de 2016 de prefeito, eu acho muito complicado no momento de crise. O Paulo Mourão, como lembrou bem o Doc, falava muito sobre isso. O Paulo Mourão, na época, dizia que nós já estávamos indo para 600 milhões, mais ou menos, por ano de juros, nós estamos pagando de empréstimos feitos no passado, e como o amigo Arnaldo Filho falou, de muita roubalheira que nós assistimos e que nós acompanhamos, e agora você aumenta ainda mais, sabe lá para quanto esses juros que nós vamos pagar anualmente, para você fazer obras, muitas delas que são unicamente promessas de campanha eleitoral. Então, que não tem que passar conta para todo o Estado. Então, assim, a minha crítica nessa parte do empréstimo é isso. Por exemplo, os hospitais são fantásticos, é fundamental. Ao invés de eu pegar um paciente e trazer para Palmas, eu tenho um hospital bom em Araguaína, ele atende lá em Araguaína e você reduz até o custo operacional, salva a vida das pessoas. É uma rodovia que você facilitar escoamento de produção, maravilha. Questão da ponte, fundamental, como o Doc bem falou, essa ponte está vencida, com prazo de validade vencida há muito tempo. Então, assim, agora, é preciso muito, eu acho que tem muita gordura nesse empréstimo, eu acho que dava para enxugar mais. De toda forma, eu fico com o que o Arnaldo Filho falou, nós precisamos cuidar agora da fiscalização. Eu passo agora para o Doc, para a gente já, para nossos encerramento, para falar sobre uma questão que ele entende bem, que é essa questão dos comissionados e concursados da Câmara. Tem uma pressão grande, todos nós da imprensa recebendo mensagem o dia inteiro de concursados que querem entrar. Doc, como que está essa situação aí, meu amigo? É o seguinte, Kleber, a situação do início do processo, quando o Rogério Freitas ainda era o presidente da Câmara, quando o Ministério Público entrou na Justiça para consertar isso, era uma situação diferente. A Câmara tinha quase 500 cargos, né? Há uma confusão que precisa ser esclarecida, que é o seguinte: em julho deste ano, o presidente Marilão Barbosa fez a demissão dos cargos comissionados, acabou com os contratos temporários e criou uma lei que cria 55 cargos administrativos na estrutura da Câmara. Esses 55 são cargos de diretoria, cargos de chefia ou de gerência. Pois bem, desses 55 cargos, 10 são ocupados por efetivos. Então, são só 45 cargos ocupados por comissionados. Considerando que temos mais 15 aí, que são assessores de presidente de comissão, que são assessores de líderes, que são essas pessoas, nós teríamos aí 60 pessoas como comissionados. Considerando que nós temos 94 concursados, está equiparado como a Justiça quer. O problema é que, evidentemente, quem passou no concurso exige que sistema e cadastro reserva, nós não temos a vaga administrativamente para poder chamar. Eles fazem a confusão, mas os gabinetes ainda têm 220 pessoas.
Claro, cada vereador tem 10, 8 pessoas à sua disposição. Mas, assim como ocorre em todas as casas legislativas do país, os cargos do gabinete do vereador, do deputado ou do senador são de livre nomeação dele. Não tem como colocar um concursado no gabinete do cara. Então, assim, não dá para pegar essa quantia de pessoas que estão lotadas no gabinete e querer fazer um jogo de equiparação como se isso fosse possível. Dentro da rotina administrativa da Câmara de Vereadores de Palmas, está plenamente equiparado. São 60 comissionados contra 94 concursados. Agora, funcionário de gabinete não entra nessa conta, né, Cleber? Lógico, não, aí não tem como entrar. O que não podia ficar é aquele número discrepante, né? Era um absurdo, né? Que o Ministério Público constatou e tal, e isso que não pode acontecer. E agora vamos passar para o Arnaldo Filho trazer lá a pauta de Araguaína. Arnaldo, nós todos divulgamos aí, começaram por você, acho que começou por você lá em Araguaína, o PSB do deputado Vicentinho Júnior e o PL do deputado Vicentinho Júnior e o PSB do Carlos Amassa estão hipotecando aí apoio à pré-candidatura do vereador, a prefeito do vereador Marcos Marcelo. Como que está essa situação aí, meu amigo? Olha, Kleber, essa informação, principalmente a informação de que o Amasta está hipotecando apoio a Marcos Marcelo, foi uma surpresa para os líderes políticos, porque quem estava mais próximo de Amasta era Jorge Frederico, então foi justamente o questionamento que surgiu em razão disso. Mas acabou que isso também trouxe, na verdade, uma ciumeira dentro do grupo do prefeito Ronaldo Dimas. Trouxe uma ciumeira muito grande porque vieram duas lideranças de fora, né? 2 presidentes de partidos e que tem, por exemplo, a Massa uma representatividade muito grande, Vicentinho Júnior está com um partido grande também, que tem grande importância no Estado, e aí hipotecando o apoio para o Marcos. Isso deixou, de certa forma, alguns aliados meio com ciúmes, porque pensaram, mas quer apoiar o candidato do prefeito, mas já indica quem que é o candidato do prefeito, porque tem outros nomes pleiteando essa vaga de ser o candidato do prefeito. Tem, por exemplo, Wagner Rodrigues, que é o chefe de gabinete, tem o próprio Helenil da Penha, que é um aliado já lá desde 2012, que vem apoiando o Ronaldo Dimas na construção desse projeto. Então, isso aí causou burburinhos, porque, inclusive, teve o ex-deputado Palito, que é um dos mentores da cabeça do grupo do prefeito, ele, numa ligação telefônica, ele falou, ele não quer, na verdade, apoiar o candidato do prefeito, porque se ele quisesse, ele não teria definido quem era o candidato dele. Ele quer, inclusive... Quer indicar. Inclusive, ele usou a expressão seguinte, ele quer tumultuar o processo. Ele quer tumultuar, porque se não fosse tumultuar, ele diria, eu vou apoiar o candidato do prefeito, mas não ia dizer qual seria o candidato. Então... na verdade, Araguaína tem bons nomes, Kleber. Vai ser uma eleição, eu acredito, muito disputada, porque nós temos aí, por exemplo, deputado Helenil, nós temos deputado Jorge Frederico, que são do MDB, que inclusive volta àquele assunto que nós estávamos falando, que o partido precisa estar bem visto perante a população para não respingar, por exemplo, problemas do Marcelo Miranda, desse povo, numa eleição, por exemplo, em Araguaína. Então, Jorge e Helenil, eles precisam construir essa candidatura em Araguaína e chegar num consenso. Não tem como ter 2 candidatos no MDB. Ou um sai, ou os 2 fazem uma aliança aí para sair um deles, né? E Marcos Marcelo, outro nome, o próprio Wagner, que está trabalhando seu nome, caminhando, está visitando líderes, reuniões com empresários. Temos o secretário César Halum. Então, nós temos um grupo de muitos candidatos hoje em Araguaína, muitos pré-candidatos em Araguaína, de olho desse orçamento aí de mais de 500 milhões de reais por ano. Eu acho, me parece que é a cidade que tem mais candidatos fortes sendo colocados aí, né, na disposição, que eu vejo até agora.
Justamente. Tem o próprio Gipão tem interesse também, tem Tem. o Terciliano Gomes também que tem interesse. Isso só do grupo do Ronaldo, né? Só do grupo do Ronaldo, bom que se diga. Isso Aí mesmo. depois você tem do outro lado o Halum, né? Que já viria pela oposição, né? Então, tem muitos nomes, a população tem muitas opções de escolha, e o que vai definir mesmo aí são as alianças. Eu acredito que, com tantos grupos fortes, vai sair o mais forte aqui, souber construir as melhores alianças para disputar o Palácio Tancredo Neves. Agora, uma coisa interessante é ao mesmo tempo que é bom você ter um leque tão grande de boas opções, é impossível manter todo mundo junto numa eleição. Qualquer definição que ocorrer aí, nós vamos ter fragmentação, ou não? Esse é o maior desafio hoje, na minha opinião, para o prefeito Ronaldo Dimas, é manter o grupo unido. Porque, inevitavelmente, no momento que ele definir o candidato, com tantas opções que ele tem, ele vai desgostar os outros. É aquela história. Helenil, ele já sonha em ser prefeito há algum tempo. Marcos Marcelo vem construindo isso. Wagner quer ser o candidato a prefeito. Então, e aí? Como é que você vai conter os egos de quem não for o escolhido? E aí é onde entra a oposição em às vezes, fazer uma proposta vantajosa. Venha para cá que você vai ser um candidato a vice, ou você vai indicar um vice-prefeito. Então, isso, hoje, na minha opinião, é o maior desafio do prefeito, é justamente fazer com que esse grupo se mantenha sem ser desfacelado. E outra coisa, hoje o Ronaldo está mantendo uma política, digamos assim, de silêncio. Ele não fala quem que é o candidato dele, ele diz que vai ser quem estiver melhor nas pesquisas, e eu até entendo que o Ronaldo, ele por ser um engenheiro, matemático, entender muito de números, ele vai de fato tomar uma decisão no sentido técnica, uma decisão que ele vai avaliar quem de fato tem mais condições, porque eu não vejo o Ronaldo, por exemplo, dando um tiro no escuro. Vou insistir em fulano ou em ciclano, mesmo sem condições de eleição, sem chance de eleição. Não, ele faz pesquisas, manda fazer pesquisa, ele analisa tudo isso. Então, eu acho que essa que vai ser a decisão dele, vai ser tomada nesse sentido, de escolher o melhor nome que tiver posicionado. Eu acho que lúcida a tua avaliação, realmente. E a gente conhecendo o Ronaldo sabe que é bem racional. Inclusive, nós temos já o exemplo do ano passado, né? Na eleição, quando a Massa fez aquela loucura de renunciar, quando a eleição não era mais para ele, né? Quando nós chegamos a falar aqui, o próprio Andrino reconheceu isso na entrevista para mim. O Ronaldo teve essa sabedoria de dizer o seguinte: não, agora não dá mais para mim. Então ele é muito racional nessa decisão. Pessoal, é isso, gostamos demais, debate maravilhoso, extremamente produtivo, estou adorando fazer esse trabalho. E eu quero agradecer aqui, começar pelo meu amigo Doc Júnior. Doc, obrigado mais uma vez por sua participação aqui, meu companheiro. Ô, Cleber, também estou muito entusiasmado com o projeto, teve uma repercussão fantástica, eu andei por algumas cidades do interior do estado nesse final de semana, a repercussão é imensa, o pessoal tem gostado mesmo e quer que a gente debata. Um detalhe a respeito do nosso convidado Arnaldo Filho hoje, em que pese ele ter conhecimento de causa territorial, porque ele milita lá, trabalha lá e vive tudo aquilo lá, mas a candidatura do César Halum é uma realidade, ele precisa marcar território, ele precisa voltar para o cenário político. Não sei se ele é o candidato do Carlesse, mas eu vou te falar, o César Halum vai pôr fogo nessa eleição em Araguaína, pode ter certeza. Arnaldo, obrigado, meu companheiro, por sua participação. Foi uma honra ter recebido você, um site, inclusive, que é referência para todos nós lá em Araguaína, né? Quando a gente quer saber de Araguaína, vamos para a F Notícias, então a gente fica muito honrado de ter você aqui com a gente. Eu que agradeço, Kleber, essa confiança, esse convite de participar com vocês aí, que são tão experientes na comunicação do Estado. E aí, Doc, se o César Halum de fato quer ser candidato, ele tem que sair de dentro do palácio, viu? Ele pode já começar a tirar os pés de dentro do palácio e começar a gastar sua lata de sapato aqui em Araguaína e participar mais. Eu acho que não é deixar só para o ano que vem. Ele tem que começar a montar grupo, conversar, transmitir segurança, confiança de que, de fato, o governo quer apostar nele. O governo também tem que se mostrar mais presente em Araguaína
porque eu vi uma pesquisa recentemente, a avaliação do governo não está boa em Araguaína, o governo precisa repensar nas ações dele aqui na cidade se quiser apostar no candidato. Eu sempre faço uma analogia, Kleber e Doc, dos últimos governos, das últimas gestões do Marcelo e Siqueira Campos. Os candidatos apoiados pelo Palácio em Araguaína, na verdade, não queriam os governadores nos palanques, porque iria tirar voto, ia ser mais ruim, na verdade. É isso aí. Aqui em Palmas o Palácio não ganha a Prefeitura de Palmas desde o ano 2000. O último que o Palácio conseguiu emplacar foi Nilmar Ruiz. Não, realmente o Palácio... Às vezes o cara não quer nem o apoio do Palácio. Realmente o Palácio... Fica essa dica, né? Vai ter um... Fica essa dica. Com certeza. Não, o Palácio tem um grande desafio para 2020, né? Vamos ver até que ponto ele vai conseguir quebrar isso. Pessoal, foi isso o nosso programa de hoje. Nós voltamos semana que vem, na próxima segunda-feira. Nós estaremos de novo falando do que foi notícia durante a semana na política do Tocantins. Um abraço a todos e até a próxima.